Olá, sétimo ano, nós iremos falar sobre a Era das Rupturas, dando continuidade ao assunto anterior. Só que hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5, a reforma e a contra-reforma religiosa. Nas aulas anteriores, a gente viu sobre o renascentismo cultural. A reforma protestante ela também vai fazer parte desse movimento de rupturas dentro do período da história moderna, porque ela vai ser uma nova linha de pensamento com relação à Igreja Católica e à forma que a Igreja dominava a população naquele período. Há um pequeno vídeo a seguir que vai mostrar um pouco sobre algumas dessas informações que a Igreja deixou pré-estabelecidas para as pessoas que a seguiam e para toda a sociedade em geral. Da gente entender o que foi a reforma protestante, a gente vai ver o que se incidiu essa reforma protestante, os antecedentes que resultaram no que foi realmente a reforma protestante. Estava havendo um movimento naquele período, né? Mas a gente tem que entender que até a Idade Medieval, a Igreja Católica ela tinha grande influência na mentalidade e na vida social das pessoas. Com o advento do renascentismo cultural, a igreja começou a perder um pouco esse controle da sociedade. Então a igreja ela começou a formular outros meios de tentar dominar a sociedade e não perder o seu poder. Então o que eles criam? A gente viu no vídeo anterior que era somente Deus, somente as escrituras, somente a fé. Então eles começam a forçar as pessoas a seguir uma doutrina e não a Deus, porque Deus não força ninguém a nada. Então eles começam a criar tributos que eram pagos como forma de benefício para essas pessoas adquirirem o céu. Eles lançam o Tribunal do Santo Ofício, que era uma forma de castigo chamada Inquisição, para poder castigar aquelas pessoas que eram consideradas hereges. Herege era toda pessoa que ia contra o pensamento da Igreja Católica. Aqui nessa imagem que está representada para vocês, eles estão torturando uma pessoa, provavelmente uma pessoa que foi contra algum pensamento ou falou algo que desagradou a igreja. Então, a partir desses pontos, né, que foram levantados e que também vai estar apresentado para vocês no livro, personalidades começaram a se manifestar contra a igreja. Outro ponto também era que ninguém tinha liberdade de ler a Bíblia. Então a Bíblia ela ficava sob o poder da Igreja Católica. Nem os monges tinham total acesso às escrituras. Então a interpretação da Bíblia não era livre como a gente vê hoje, porque não era qualquer pessoa que tinha acesso. Então essas pessoas, né, que estavam à frente a esse eclesiástico, eles dominavam as escrituras e doutrinavam as pessoas. Mediante a isso, algumas personalidades vão se levantar contra essa forma que a igreja estava direcionando a palavra de Deus. Aqui para vocês algumas das personalidades, né, que se manifestaram contra a Igreja Católica. Aqui são várias ícones, né, que representou esse movimento protestante. A gente vai destacar Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII. Cada um deles tinha um pensamento diferente e distinto sobre a igreja e sobre o que deveria ser seguido dentro de um contexto religioso. Hoje eu vou destacar para vocês um pouco sobre Lutero. Lutero ele viveu mais ou menos no ano de 1517. Ele era um monge alemão e a partir do momento que ele leu um versículo na Bíblia que falava que o justo viverá pela fé, trouxe uma visão diferente sobre a conjectura da igreja. Porque se o justo viverá pela fé, por que tinha que pagar altos tributos ou sofrer castigos severos para poder dar o céu? Nisso trouxe uma nova perspectiva
com relação à religião para Lutero. Então, o que ocorreu? Ele escreveu 95 teses contra toda a movimentação da igreja e a forma que a igreja era, a instituição da igreja em geral. Ele se exilou em um castelo nesse período porque ele sofreu forte perseguição pela igreja, e ele modificou o nome dele, né? Ele utilizou pseudônimos para poder escrever suas teses, afinal de contas, ele estava sofrendo alta perseguição. Outras imagens que a gente vai ver aqui, que vai ter uma representação simbólica dentro desse movimento protestante, é Henrique VIII, que representa o anglicanismo, e João Calvino, que representa o calvinismo. Leia o capítulo, faça as atividades propostas e na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a reforma e a contra-reforma protestante. Até a próxima aula.